Hoje eu quero te mostrar algo decisivo para a sua vida com Deus. Existem dois caminhos possíveis para os filhos do Altíssimo: viver pela carne ou pelo Espírito, porque você tem uma natureza humana e uma natureza divina. Vamos ver o que Deus diz sobre isso? A vida que você tem hoje é fruto do que você plantou lá no passado, mas Deus deseja que você viva pelo Espírito e produza frutos de justiça que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo para você, porque te amou e quer que esses frutos permaneçam. Plantando na carne, a construção da vida humana, racional e natural. Em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tudo o que pensamos, sentimos, falamos e por fim fazemos é uma semente que plantamos. Quando vivemos segundo a nossos próprios desejos, vontades e sentimentos carnais e alimentamos os nossos sentidos humanos, estamos plantando na carne. Essa semente traz frutos de limitação, frustração e isso desencadeia outros problemas, além de causar destruição, morte e vazio espiritual. Mas quem vive pelo Espírito Santo de Deus colhe vida abundante na terra e eterna no céu. Em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha que lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino os que tais coisas praticam. Essas são as manifestações da natureza caída. Quando a pessoa não vive guiada por Deus, ela naturalmente é dominada por comportamentos destrutivos por causa da lei do pecado que habita na carne humana. Essa vida carnal não apenas traz consequências destruidoras, mas também impede a herança do reino para os filhos de Deus aqui na terra. Isso é muito sério, pois existem cristãos vivendo de uma realidade construída pela carne igualzinho a um ímpio, que não tem o direito do reino como você tem. Eu te pergunto, você quer ser reconhecido como um filho de Deus? Então viva pelo Espírito e jamais cumpra os desejos da sua carne. A única diferença que existe entre um filho de Deus e um ser humano que não tem Deus é o Espírito Santo. Por isso, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e construir a sua vida para a glória de Deus. Em Romanos, capítulo 8, dos versos 6 a 8, diz: Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne é viver em oposição a Deus. A mente que está voltada para as coisas humanas está desconectada completamente de Deus, daquilo que Deus não quer. Não há comunhão com Deus e por isso não há paz. Eu te pergunto, como pode haver paz numa mente que está atribulada e bombardeada por gatilhos que alimentam os sentidos naturais, pelo aquilo que o homem vê, por aquilo que o homem sente, por aquilo que o homem deseja na sua carne? As novelas, o noticiário, as séries e filmes famosos de Hollywood, além das redes sociais que repetidas vezes vendem ilusão, que alimentam os seus hormônios naturais, tudo isso alimenta sua alma humana com os seus desejos insaciáveis que são totalmente fora da palavra de Deus. Veja bem, não estou dizendo aqui que você não deve assistir um bom filme, não deve ler um bom livro, não deve viver as boas coisas da vida. Não é isso. Estou lhe incentivando a viver uma
construção de vida pelo Espírito de Deus. Para isso, você precisa ter o filtro da graça de Deus e discernir o que de fato serve para você e o que não serve. Isso só é possível se você alimentar o seu espírito, a sua mente, o seu coração com o ensino da doutrina santa, a revelação da graça de Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 5 diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, paixão, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A Bíblia não manda tentar controlar a carne, porque quem tenta é o inimigo. Ela diz para matar essas coisas. Não podemos viver frutificando no Espírito se alimentamos nossos desejos carnais. É preciso renúncia e posicionamento. Em Efésios capítulo 2, verso 3 diz: Entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes de sermos transformados pela poderosa palavra de Cristo, todos vivemos assim, dominados pelos desejos da nossa carne. Essa é a condição humana sem Deus, separados, rebeldes e sob condenação. Mas agora eu quero te incentivar a plantar a sua vida no Espírito, a construção da vida espiritual e frutífera. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E veja que isso é fruto do Espírito. Não tem nada de carne aqui, nada de esforço humano. Quanto mais somos guiados pelo Espírito, mais esse fruto aparece em nós. Porque Deus nos criou para isso, para frutificar aqui na terra aquilo que Ele já determinou lá no céu. É como fazer o download da promessa de Deus para nós, para nossa vida, através do nosso corpo aqui na terra, cumprindo os desígnios eternos da vontade do coração de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Não somos nós que geramos o resultado. Veja que nós dependemos de Deus para construir e fazer crescer qualquer fruto que plantamos nele. Deus não quer que nós usemos o nosso braço humano para resolver ou para construir nossa vida. Não. Deus quer que usemos o nosso corpo para fazer aquilo que é a vontade dele determinada para a nossa vida. É Ele que faz crescer todos os projetos que Ele mesmo colocou nos nossos corações. Deus faz tudo crescer e a tudo dar força. Que força? A força do Espírito Santo de Deus, que dá vida a tudo aquilo que Ele quer e já determinou. Nossa parte é obedecer, plantar no Espírito e confiar que Ele fará a obra através do nosso corpo. Ouça, em João capítulo 15, verso 5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, veja que precisa permanecer nele, e eu nele, e ele permanecer em nós. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amado, amada, sem Jesus, você pode até ocupar a sua agenda de A a Z. Pode usar o seu tempo trabalhando muito, duro, e não vai produzir nada efetivamente. Você já viu aquela pessoa que sempre está cansada, sempre está ocupada, mas o fim das coisas que ela faz não tem proveito? É como diz o meu bispo Fernando Brant: Bispinho, tô falando de você. A pessoa tem muita iniciativa e pouca acabativa. É a pessoa muito ocupada e nada produtiva, começa e nada termina, sempre ocupada, com uma vida sem propósito algum. Deus quer que você produza fruto que permaneça e dê glórias a Deus, um fruto eterno. Só estando conectado à videira que é Cristo, podemos dar fruto verdadeiro e que permaneça de verdade.
Aqui não estou falando apenas de fruto financeiro, porque existem muitas pessoas que têm força e iniciativa para produzir dinheiro, mas não têm estrutura espiritual para se sentir pleno e realizado nessa construção vazia. Deus está falando e quer fazer em você uma transformação para uma construção genuína de vida, dentro do seu propósito eterno, aquele que não pode falhar. Em João, capítulo 15, versos 7 e 16 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Veja, Deus tem um propósito para você: frutificar. E não é qualquer fruto, mas fruto que permanece, fruto que glorifica a Deus. Ele te escolheu e te capacitou para isso. Basta permanecer nele e fazer a sua parte. Então, ouça a voz de Deus, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e use o seu corpo para fazer a vontade do Senhor, que é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, portanto, o cabeça de todo aquele que crê. Eu te pergunto, você crê? Agora eu quero fazer um resumo claro da carne e do espírito. Plantando na carne, você vai viver nas emoções e desejos. O fruto vai ser destruição, confusão, culpa, medo, incerteza, paralisação de vida. Os resultados que você vai conquistar são passageiros, incompletos, inconsistentes e frustrantes. Plantar na carne faz você se tornar inimigo de Deus. Você pode até me perguntar: é possível um filho de Deus se tornar inimigo de Deus? Eu te digo, plante na sua carne, colhe a corrupção, assim você se torna inimigo de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo que fica apagado dentro de você e fica semelhante a um ímpio que não tem o mesmo Espírito que você tem por direito e por herança. É isso que você quer? Deus te ama e sempre vai te amar. Uma vez filho para sempre. Porém, se você age como um ímpio, a sua colheita de vida vai ser igual a de um ímpio, mesmo você sendo filho legítimo de Deus. Pense muito sobre isso. Agora vamos ver a diferença. Plantando no Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito. O fruto da sua vida vai se tornando de glória em glória, de vitória em vitória, vida, paz, propósito firme. Não mais incertezas, não mais inseguranças, não mais medos, não mais frustrações. Tudo isso é transformado em fé. Alimente a sua fé e veja a sua vida se tornar indestrutível, inabalável, porque está escrito e eu creio, por isso eu falo. Nós temos a vitória que vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Veja o que diz em 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja, o resultado disso é o fruto do Espírito, que é eterno e que permanece em nós. A construção da vida no Espírito te traz solidez, uma construção de comunhão com Deus. Então hoje você precisa decidir se vai semear na carne ou no Espírito, uma vida que leva à destruição ou uma vida que leva à construção e abundância com Jesus. Como você está construindo a sua vida? Me diga. A carne é limitada, enganosa e leva à morte. O Espírito é eterno, poderoso e leva à vida. Deus escolheu você para que dê frutos que permaneçam. Hoje é dia de você mudar a semente da sua plantação. Vamos praticar? Examine sua vida. O que você está alimentando, a carne ou o Espírito? Arrependa-se se for preciso e renuncie à sua carne. Conecte-se com Deus, permaneça em Cristo, alimente-se da palavra genuína da graça de Deus, onde você é guiado pelo Espírito Santo e vive verdadeiramente a vida que Deus preparou para você. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, justo, fiel e verdadeiro, eu te louvo pela verdade da tua palavra ministrada. Eu te louvo, Senhor, porque essa palavra me alcançou há 18 anos e hoje eu posso entender o que é viver de glória em glória e de vitória em vitória. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho uma construção de vida sólida. A base da minha vida é a pedra angular que é Cristo. Eu te louvo, Senhor, porque existem famílias, pessoas que vão ouvir esta palavra e esse é o dia que o Senhor preparou para que essas vidas, essas casas, essas famílias possam, Senhor, reconhecer a tua voz, te obedecer e seguir pelo reto e vivo caminho. Ó Deus, eu te peço, Senhor, se manifesta com força na fraqueza do teu povo, Pai, e mostra como, Jesus, eles podem, te obedecendo, viver uma vida frutífera que tem valor para ti e que te glorifica, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, mostra, Senhor, ó Deus, aquilo que eles não conseguem fazer, aquilo que eles não conseguem enxergar. Tira, Senhor, toda a cera dos ouvidos espirituais, Senhor. Ó Deus, toda a lente embaçada, para que possam ver com a lente do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que possam, Senhor, permanecer em Cristo, Pai. Permanecer, porque a tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu estou aqui, Pai, fazendo a minha parte de testemunhar, de anunciar as boas novas de grande alegria. E a parte do teu povo, assim como foi um dia comigo, Senhor, é ouvir, reconhecer, crer e obedecer. Assim eu oro com fé, esperando os teus sinais, prodígios e maravilhas que proverão da ministração dessa palavra. No nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Se você creu nesta palavra, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a comentar e compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo transformador que pode mudar completamente a sua maneira de viver e ver a vida com Cristo. Te espero no próximo vídeo. Graça e paz.